Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, e falando da 16ª rodada, e o Flamengo de virada ganhou o jogo contra o Bragantino pelo placar de 2-1 no Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista. Os gols aí do Flamengo de Léo Pereira e do Wesley, que tá aí indo embora para o futebol italiano, para o Roma, certo que tem negociação bem avançada. E o time do Bragantino, com 8 segundos do segundo tempo, fez o gol com o Lucas Barbosa. Então temos aí o jogo do Flamengo, que está a 1 ponto atrás do líder Cruzeiro na classificação, certo? E também que as emoções foram reservadas para o segundo tempo de partida, né? Então temos aí nessa etapa final que foi eletrizante. E depois de um primeiro tempo mais devagar, né? Inclusive. Mas vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu nessa partida. O Flamengo está com 33 pontos, a 1 ponto do Cruzeiro na luta pela liderança. E o Bragantino cai uma posição, fica na quarta colocação com 27 pontos ganhos. Então temos aí o Flamengo, que tem um jogo a menos, e o Palmeiras, né, que está aí, né, na luta também pelo título, tem 2 jogos a menos. Então temos aí esses jogos aí no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo está aí a 1 ponto do líder Cruzeiro na classificação do Campeonato Nacional. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo nosso trabalho, e acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo, hein? Conversas Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube do Conversas Torcedor, e às 11 da manhã de todo sábado, o Conversa de Torcedor pela rádio NSC, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando também pelo YouTube do Conversas Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, falando de tudo o que está acontecendo sobre o futebol do Rio, do esporte em geral, da seleção brasileira, com muita opinião e também com debate também, informação para você. Ao lado de Alberto Baia, de Geraldo Rodrigues, e também estamos aí nos nossos comentários, toda a nossa equipe falando para você e por você, ouvinte e assistente aqui do Conversa de Torcedor para você. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Vamos falar aqui sobre a situação do Flamengo. Lógico, quebrou um tabu aí de 28 anos, a última vitória foi no dia 4 de setembro de 96, né? 1-0 contra o Bragantino. Então, 28 anos, quase 29 anos, né? Sem vitórias, certo? De um tabu aí que foi quebrado, certo? E desde que o Bragantino voltou à primeira divisão, né? Que nunca havia perdido para o Flamengo em seus domínios, foram 5 vitórias, ou melhor dizendo, 5 partidas, melhor dizendo, né? 2 vitórias para o Bragantino, 3 empates, todos no estádio Nabi Abidjedid, que está tendo reformas no estádio. E esse foi o primeiro encontro no Cícero de Souza Marques. Então, o Flamengo ganhando depois de 28 anos, né, aproximadamente, 100 vitórias contra o Bragantino, que agora vai encarar contra o Atlético Mineiro no domingo, nesse embalo, né? Contra o Atlético Mineiro no domingo às 8h30 da noite. E já a equipe do Bragantino enfrentará contra a equipe do Fortaleza, fora de casa, às 8h30, no estádio do Castelão. Fortaleza e Bragantino, 18h30 no Castelão, certo? E falando do primeiro tempo, que eu falei que foi, assim, devagar nessa situação aí, que teve a lentidão na partida, que foi um pouco devagar, né? Mais devagar, né? Vamos falar aqui desse primeiro tempo, em que foi um primeiro tempo sem fortes emoções, né? O Bragantino começou muito bem, pressionando o Flamengo no início de partida e criando boas oportunidades. Mas não manteve o ritmo, porque o Flamengo passou a dominar a posse de bola e rondou mais com a troca de passes, né, para tentar encontrar os espaços, mas sem muito sucesso. E a equipe do Felipe Luiz, inclusive, criou poucas chances reais, né, de perigo e acumulou erros de passe também nas saídas de bola, fazendo com que a equipe do Bragantino recuperasse, né, para tentar assustar ainda mais, né, os rubro-negros, certo? A melhor oportunidade que teve foi de uma cobrança de falta do John na meia-lua, né?
na pequena área e que cobrou uma falta praticamente perfeita, né? Que o Rossi, com a pontinha do dedo, espalmou para escanteio, certo? E no segundo tempo, mudou completamente. Mudou completamente o panorama, né? Com 8 segundos de jogo no segundo tempo, o time do Bragantino abriu a contagem, né? E com o Lucas Barbosa, logo na saída de bola em jogada ensaiada, né? Uma jogada ensaiada numa saída de bola que foi ensaiada. E o segundo tempo de partida mudou completamente de figura, né? De panorama, né? Que ficou eletrizante, né? Com 8 segundos de jogo, o Lucas Barbosa de uma jogada na saída de bola, né? De uma jogada ensaiada, o time do Bragantino fez 1-0, o gol do Lucas Barbosa e que teve aí a desatenção na zaga do Flamengo, principalmente aí com o Varela, inclusive, na, 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 na situação de marcação do Flamengo, que não foi composta, aí o time do Bragantino fez 1-0. Aí a partida ficou complicada, ainda mais complicada para o Flamengo, que lutava para encontrar os espaços, mas não se abateu. Não se abateu, né? O time da casa parou de criar, enquanto a equipe do Flamengo se movimentava para tentar ser mais perigoso no jogo. E as mudanças do Filipe Luiz fizeram efeito, e principalmente com a entrada do Vinia na lateral esquerda, por exemplo, deu outra dinâmica ao time do Flamengo. E aos 20 minutos, o Léo Pereira subiu. E aos 20 minutos de jogo do segundo tempo, o Léo Pereira subiu bem após a cobrança de falta do Arrascaeta, fazendo gol de empate, deixando tudo igual no jogo. E houve uma inegável dificuldades ofensiva, né, para o Flamengo, para fazer que o Creighton trabalhar, mas tudo foi resolvido por Wesley, né, que está se despedindo do Flamengo, indo para o Roma da Itália, aos 39, e uma linda jogada do Vinia, e, e aos 39 teve e aos 39 minutos, uma linda jogada do Vinia, né? O lateral recebeu do Alacian para garantir a vitória do Flamengo no Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista. E o Wesley, né, está em negociações bem avançadas com o Roma da Itália. O jogador ficou no banco de reservas no Fla-Flu, né? E foi titular do Flamengo por conta dos desfalques que teve aí na última rodada. Enfim, apesar de não ter ido bem e também errado vários cruzamentos, ele marcou o gol que pode ser da despedida, né? Decidindo o jogo para o Flamengo. Então, o lateral acertou as bases de um contrato de 5 anos com a Roma da Itália, certo? Com a Roma. E está de malas prontas. E o Flamengo, porém, cozinha, né, a equipe italiana enquanto busca um outro lateral, né? O outro lateral direito, que pode ser aí o Emerson Royal, que está aí em conversas com o Flamengo, que nós vamos estar atualizando aí, né, as notícias aí do Flamengo. Então, nessa expectativa que a situação seja resolvida ainda nesta semana, no caso aí do jogador, é, dentro de fato, né, nessa situação aí, com a ida do jogador Wesley e com a chegada de um outro lateral direito, que pode ser aí o nome de Emerson Royal para a equipe do Flamengo, inclusive. Então, o Flamengo conseguindo mais uma vitória, vai encarar contra o Atlético Mineiro no domingo, no embalo, né? Nessa vitória importantíssima, às 8h30 da noite, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, às 8h30 no domingo, 8h30 da noite, no Maracanã, às 8h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro. E no sábado temos aí Fortaleza e Bragantino, às 8h30, no Castelão. Tá bom, pessoal? Estamos encerrando aqui o nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela companhia de sempre, pelo seu carinho. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, no nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas com vocês no canal do YouTube e também às 11 da manhã de todo sábado na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também acompanha pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, pelo YouTube do Conversa de Torcedor, com informação e opinião
sobre o esporte e o futebol do Rio de Janeiro, é criado também a Seleção Brasileira. Para você e por você, ouvinte e assistente do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pela companhia, aquele abraço, felicidade a todos e até a próxima. Valeu, galera, fique com Deus.